Olá, pessoal, tudo bem? Prof. Gi está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o princípio do devido processo legal. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal do YouTube, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, acione o sininho. Gente, aula gratuita. Aqueles que estão aí interessados em concursos públicos, exame da OAB, tudo que for de direito penal, processo penal e leis penais especiais, a prof estará postando aqui no canal do YouTube, profgi.oficial de Justica, todas as maiores seleções de provas de concursos públicos na área do direito criminal. Então, tudo que envolver penal, processo penal e leis penais especiais, fica aqui comigo, porque estarei divulgando conteúdo gratuito. E além disso, participe lá do meu grupo de estudos no WhatsApp, que eu sempre deixo ali no meu Instagram o link para que vocês possam entrar. E o Instagram também é igualzinho, tá? profgi.oficial de Justica. É só entrar lá, me seguir, tem bastante dicas, várias dicas para todos vocês. E vamos que vamos começar agora a nossa aula sobre o princípio do devido processo legal. Bora lá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse princípio, muito cobrado em prova, e já antecipo que é um princípio constitucional, certo? E aqui tem um embasamento legal, que é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, dizendo que o princípio do devido processo legal garante que ninguém terá a liberdade ou os bens tomados sem um processo justo, que siga as regras da lei. No Código de Processo Penal, por exemplo, assegura ritos formais. Nós temos que seguir uma sequência de atos que são deixados, registrados na nossa legislação. Por quê? Porque é um direito de defesa do réu e de igualdade entre as partes, antes de qualquer tipo de punição. Então, não adianta nada você me chegar e falar assim, prof, tal pessoa cometeu o crime, qual a sentença? Não, eu não sei qual a sentença. Por quê? Porque eu preciso verificar, com base nessas etapas que o legislador me impõe, a produção de provas, uma resposta à acusação, de repente, apreensão de objetos, de repente, uma imagem, câmera de segurança, para que eu possa chegar numa sentença final, tem toda uma etapa a ser seguida. Então, cuidado, porque o devido processo legal, ele é muito, muito importante para o nosso processo penal, tá certo? Então, o que o princípio significa no processo penal? Bom, primeiramente, o devido processo legal, ele se divide em duas partes, certo? Quais são essas duas partes, prof? Parte formal ou procedimental e a parte material ou substancial. Vou explicar para vocês a parte formal ou procedimental. O processo, ele tem que seguir estritamente o que a lei impõe. Tudo que tiver descrito em lei, tem que ser verificado, tem que ser respeitado. Tanto o juiz, quanto a autoridade policial, como relação às partes, vítima, réu, testemunhas, tudo tem que seguir à risca o que o legislador impõe, certo? A parte material ou substancial é aquela em que as leis e as decisões do juiz devem ser justas e razoáveis, sem abusos de poder contra o réu. Ou seja, o juiz, quando ele decide, ele precisa ser justo, ele precisa ser imparcial, ele precisa não ter abuso de poder. Então, as decisões devem ser justas e razoáveis. Olha só, gente, que interessante, né? Às vezes a gente comenta, né? Fala assim, mas espera aí, como que o juiz vai aplicar a punição para o réu? Como que o juiz vai aplicar? Gente, tem que seguir à risca o que a lei determina. Então, vamos só imaginar o seguinte. Imagina aí um crime que tem uma pena de 5 anos, 6 anos, pena máxima, tá? O que a gente vai ter que fazer? Bom, primeira coisa,
nós temos que adotar um procedimento, e segundo o artigo 394 do CPP, existem 3 tipos de procedimentos comuns. Existe procedimento comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo. Dependendo da pena máxima do crime, é o procedimento comum que eu adoto, certo? Prof, uma pena máxima que seja igual a 4 anos. Uma pena máxima inferior a 8 anos. Bom, de acordo com o 394 CPP, tem todo o regramento para que eu adote procedimento comum, certo? Se a gente for aí comentar sobre lei de drogas, é um procedimento especial. Se a gente comentar aí tribunal do júri, é um procedimento especial, já não vai para o procedimento comum. Então, veja, se o crime for cometido, vamos imaginar aí um crime de roubo, tá? O crime de roubo, lá no artigo 157 do Código Penal, imagina lá, roubo simples. Ele adota o procedimento como ordinário. Por quê? Porque a pena dele é maior do que 4 anos. Então, se ela é maior que 4 anos, o procedimento comum vai ser ordinário. Só para vocês terem uma visão do devido processo legal, quando alguém está sendo aí responsabilizado, punido, processado, indiciado pelo crime de roubo, tem todo um procedimento a ser seguido. Existe lá um inquérito policial, no qual o delegado de polícia, ele preside o inquérito policial, e aí ele vai investigar a autoria do crime, vai investigar qual é o crime, vai colher elementos informativos, vai ter depoimento de testemunhas, vai ter câmeras que podem ser apreendidas, um celular apreendido, a vítima vai ser ouvida, o réu indiciado vai ser interrogado. Se tiver algumas provas que são documentais, serão colocadas ali no inquérito policial, e assim o delegado de polícia ele consegue proceder à investigação e finaliza com o chamado relatório. Esse inquérito ele vai para o fórum, crime de roubo, por exemplo, de ação penal pública incondicionada, vai para o Ministério Público para que ele possa ou oferecer a denúncia, ou arquivar o inquérito, ou requerer novas diligências. Vamos imaginar que ele ofereça a denúncia, vai para o juiz. O juiz recebe ou rejeita a denúncia. O juiz recebendo a denúncia, ele vai determinar a citação do réu. O réu vai ser citado pessoalmente por oficial de justiça, tá? Essa é a regra. Citando esse réu, o réu ele vai falar para o oficial de justiça se ele tem advogado ou se vai querer um advogado nomeado no processo. O oficial certifica e aí vem a resposta à acusação, que é uma peça técnica apresentada pelo advogado de defesa do réu. Nessa resposta à acusação, pode ser que o juiz absolva sumariamente. Por quê? Porque existem provas suficientes para absolvição sumária. Mas vamos imaginar que não exista essa prova. O juiz designa uma audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento vai ser ouvida a vítima, testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa, vai ter o reconhecimento de pessoas e coisas, a cariação, e depois, lá por fim, o interrogatório do réu. E se não tiver nenhuma diligência a ser realizada, vai ser apresentada a alegação final, que em regra é oral, mas geralmente existe a exceção, que vai ser por memoriais. Primeiro o Ministério Público, alegações finais, depois a defesa do réu, alegações finais, e vai para o juiz sentenciar. Esse é o caminho do devido processo legal de uma forma bem sucinta. Só para que vocês possam entender que é possível que o juiz, de repente, no transcorrer da ação penal, ou até mesmo no inquérito policial, a pedido do MP, a pedido do delegado de polícia, decrete a prisão preventiva do réu. Isso é possível. É possível, por exemplo, citar o réu por edital, porque o oficial de justiça constou que ele se encontra em lugar incerto e não sabido. Então, veja, existe todo um procedimento, existe toda uma estrutura que deve ser obedecida em respeito ao princípio do devido processo legal. Então, para a gente poder finalizar aqui, existem algumas garantias que são ligadas ao CPP e também estão ligadas com os direitos fundamentais.
e tem tudo a ver com o princípio do devido processo legal. Por exemplo, o juiz natural, o contraditório, a ampla defesa, proibição de provas ilícitas. Tudo isso tem a ver com o devido processo legal, tem conexão. O juiz natural, por exemplo, ele tem que ser imparcial e é somente o juiz natural que pode julgar o réu. Contraditório, o direito de saber qual é a acusação e de poder esse réu responder a cada ato ou prova apresentada. A ampla defesa, o direito de usar todas as provas permitidas por lei e que esse réu tenha um profissional para poder apresentar essa defesa técnica. Proibição de provas ilícitas. As provas obtidas de jeito errado, elas têm que ser retiradas do processo. Então, veja, a partir do momento que a gente consegue entender que o devido processo legal é de suma importância dentro do CPP e é uma garantia constitucional, nós estamos aprendendo da forma correta, tá? Então, devido processo legal tem no CPP, tem no CPC, tem no direito tributário, tem no direito constitucional, tem no direito administrativo, tem no direito trabalhista. O devido processo legal, ele é de suma importância e tem a conexão com outros muitos princípios no nosso direito processual penal. E assim, a gente finaliza mais uma aula aqui de processo penal para vocês. Espero que tenham gostado e não esqueçam, hein? Toda terça e sexta estarei postando aulas e resolução de questões aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal, acione o sininho e compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e até mais!